Vem He-Man. A cara do Thiago é a melhor, né? Ele fica assim, ó. Parece Clodovil. Você vai trocar a bateria? Não precisa bater palma não, né? Ai, gente linda, maravilhosa desse meu flowzinho maravilhoso! Cheguei! Oi, meus amigos, minhas amigas. Aquelas 7 pessoas lindas que estão assistindo a gente. Que lindo! Mais um assinante, são 8 agora! Eu vou chorar! Esse momento é muito lindo, muito épico, cara! 8 pessoas assinando esse canal. Nunca pensei que a gente pudesse chegar a isso. Mas a nossa meta é mais, muito mais. Queremos 10 assinantes para este canal. E se você for o 10º assinante deste canal, você vai ter o direito de vir aqui no nosso Cafufim e conhecer He-Man, que não pode aparecer no momento que tá aí segurando a vara e o Pum. Prometo que He-Man vai cantar com vocês e você também vai conhecer o Gato Guerreiro, que é o editor desse programa, o Rafael. Mas ele, quando tá editando, ele não é o Gato Guerreiro. Mas no carnaval vai de Gato Guerreiro, gente. Rafael, todo carnaval tá lá de Gato Guerreiro. E bom, voltando aqui à realidade, né? Rivotril foi pouco hoje. Voltando aqui o que nós temos que falar hoje. Nós vamos falar de um assunto que é bem importante. Ano passado, quando eu voltei pro Reclame, a gente, na primeira reunião de pauta, decidiu trazer um assunto à tona que a gente achava importantíssimo. Mostrar quem são as líderes femininas do nosso mercado de comunicação, né? Comunicação, marketing, propaganda. E aí a gente reuniu 15 nomes. E vou dizer pra vocês, paralelamente, a gente pensou também em mostrar quem eram os 15 líderes criativos do nosso mercado. Essa lista dos 15 líderes criativos, ela foi muito mais rápida e fácil do que a lista de 15 líderes femininas do nosso mercado. Principalmente no quesito agência de publicidade. Quantas líderes temos em agências de publicidade? Gente, mulheres, ó, vou falar assim, ó, porque eu me lembre agora, tá puxando. Joana Monteiro, Marcinha Esteves, tínhamos Gal Barrada, que pra mim vai ser sempre uma líder de publicidade, de criação, porque a Gal ela é gênia. E paramos aí, né, gente? Infelizmente paramos aí. Essas mulheres, inclusive, estão entre as nossas líderes femininas que a gente, desde o ano passado, vem trazendo nessa série do Reclame, do programa Reclame, que vai ao ar no Multishow aqui pra vocês. Por isso, hoje, eu vim trazer este assunto especificamente, porque a maioria das mulheres que a gente escolheu para esse quadro são mulheres do marketing, né, de empresas, muitas delas diretoras de marketing, né, o que não diminui o crescimento pra gente é muito importante, afinal de contas, elas estão em espaços que até bem pouco tempo eram absolutamente povoados por homens, né, por diretores de marketing. Nossa, eu tô eu tô no Reclame há quase 15 anos, há uns 15 anos por aí. E agora que tem esse boom de mulheres como diretoras de marketing, porque não tinha, eram todos homens, né? Muitas dessas mulheres estão ganhando aí o Caboré, né, como diretoras de marketing do ano. A gente teve aí a Loredana, né, da Samsung, que levou o Caboré ano passado. Então, quer dizer, quando a gente, aliás, não só ela, a gente viu algumas mulheres, a Queca, né, subindo, a Queca, que é da UMAP PBDO, subindo lá no palco, ganhando como diretora de criação, aquilo foi incrível. Então, a gente entende que aí tá a Queca. Queca é uma líder, né, feminina que tá aí nas agências de publicidade. Mas a gente, infelizmente, faz essa contagem ainda nos dedos e, olha, quebrando a cabeça. E para divulgar esse trabalho bacana que a gente está fazendo e para a gente relembrar, já que esse ano a gente continua com a nossa série As Líderes Femininas do Nosso Mercado, eu trouxe as líderes que a gente entrevistou e o que elas disseram. Acho que isso também vai servir de incentivo a muitas nós mulheres e mostrar que é possível sim. A gente está em áreas de liderança onde até bem pouco tempo eram os homens que estavam por lá. Olha aí. O grande desafio que a minha geração teve é que, ao contrário do que acontece hoje em dia,
as dificuldades eram muito maiores, porque o pré-conceito ele sempre existiu. Então, o preconceito faz com que esse avanço seja barrado, né? Então, assim, não vamos promover tal pessoa porque vai ser mãe. Hoje eu acho que a situação já é bastante diferente. É uma questão cultural muito forte. E cultura, ela vem de cultivo. Então, nós fomos cultivados numa cultura machista, né? Em que o homem tinha sempre direito primeiro às promoções, sempre direito primeiro a competir, direito primeiro a disputar ideias. Então, aos poucos, essa cultura vem sendo quebrada em prol de uma cultura de ambivalência. Eu vejo as mulheres cada vez atuando mais no mercado de trabalho, em postos, né, em cargos cada vez mais importantes. Mesmo dentro da Samsung, nós temos um comitê de mulheres chamado globalmente Women at Samsung. O Brasil é o comitê mais evoluído dentro da Samsung no mundo. A gente vem propagando muito a inclusão feminina e vem propondo muitos trabalhos com relação ao desenvolvimento de profissão, de cargo, como se posicionar em reuniões, como se posicionar frente a discussões que podem acontecer dentro da empresa. Isso tem sido muito bacana. Uma mudança cultural, primeiro, ela não é rápida, ela demora até se concretizar. Segundo, nunca é um fator só que consegue mudar uma cultura, é um conjunto de fatores que vai empurrando uma mudança cultural. E o que acontece é que é muito enraizado na cultura, né? Desde sempre, nas famílias, na sociedade, na escola, no ambiente corporativo, a questão da supremacia masculina. E cabe dizer que o que a gente busca não é supremacia feminina, a gente busca uma ambivalência, ou seja, o direito por disputar valores iguais. Então, é preciso que haja uma grita a respeito disso. A melhor maneira de combater um problema é jogar luz sobre ele. A gente precisa jogar luz sobre os problemas para poder combatê-los. A gente precisa falar sobre os problemas para a gente poder resolvê-los. Tiveram algumas coisas importantes para eu chegar onde eu cheguei. Eu acho que ter uma vivência em marketing ajuda você a treinar o olhar. Então, eu acho que você se debruçar no consumidor e realmente entender como é que você pode servir esse consumidor melhor, requer um exercício de empatia e de você treinar esse skill de um pouquinho além do que ele está dizendo para realmente servi-lo melhor. Então, acho que ao longo da minha carreira eu fui tendo experiências, né, em algumas categorias de produto e com algumas empresas diferentes que me deram a chance de ir exercitando esses skills. E eu acho que essa história de liderar tem muito a ver com você formar times fortes. Para uma pessoa que atua em comunicação, em marketing, é muito importante a questão do repertório. Se abrir para o novo, ouvir diferentes pontos de vista, né? Tá aberto para diferentes referências, buscar repertórios nas diversas áreas de arte, de música. Você fazer viagens, olhar o que está acontecendo no mundo, visitar museus diferentes do que você está acostumado a ver, mais modernos, com olhares diferentes, museus de design, história, observar o comportamento das pessoas, isso para mim é uma atualização. Sempre trabalhei com muitas pessoas de outros gêneros e vi profissionais fantásticos e pessoas fantásticas nesse mercado, e o que a gente tem que avaliar, eu acredito, é nas pessoas, como elas o que elas acreditam, o que elas podem entregar, o que elas têm como valor. Eu acredito muito em autenticidade, né? Na pessoa realmente se colocar e poder ser você mesmo e poder lutar pelo aquilo que acredita e poder trazer as suas ideias. Eu acho que isso é fundamental para no longo prazo a pessoa dar certo numa companhia e realmente se colocar um pouquinho como dono. Hoje você vê mulheres assumindo lideranças em áreas que eram bastante tradicionais. Aqui no Brasil, apenas 20% dos cargos de alta liderança são ocupados por mulheres. Na Europa são 25%, não é uma diferença muito grande, então isso precisa ser desenvolvido no mundo inteiro. E eu acredito que as pessoas começam a olhar com bons olhos e ver os benefícios de uma equipe múltipla, equipe plural. Quanto mais pluralidade você tem na equipe, seja de histórico, cultura, orientação sexual, raça, idade,
mais diversa e mais ampla será o olhar para aquela comunicação, para aquela marca, para aquela campanha, o que for. Um dado muito interessante é que aqui no Brasil hoje, dado do Sebrae, 51% dos micro e pequenos empreendedores brasileiros são mulheres. Isso não é por acaso, é porque como as mulheres levaram mais tempo para se preparar para o mercado de trabalho, levaram mais tempo para entrar no mercado de trabalho, elas acabam sendo expelidas e elas vão empreender. Inclusive porque muitas delas são chefes de família no Brasil. Sempre trabalhei num ambiente muito masculino no começo da minha carreira, principalmente quando eu trabalhei em empresas de tecnologia. Geralmente eu era a única mulher dentro de um ambiente masculino, mas isso nunca foi um empecilho para mim, nunca foi uma barreira, ao contrário, né? Eu tive muitos homens dentro da minha carreira que me ajudaram muito a evoluir, que acreditaram no meu potencial, e é o que eu tenho feito com muitas mulheres dentro da empresa, ou mesmo fora da empresa, aconselhando para que sigam o seu caminho, para que tenham força e determinação e que tenham objetivos muito claros em sua carreira. A gente acredita em se debruçar sobre esse tema, por exemplo, das mulheres e pensar em projetos, em maneiras de como a gente pode ajudar para que a gente tenha mais mulheres em posições de liderança, mais mulheres, por exemplo, atuando de uma forma importante na companhia. Essa crença fez com que a gente tomasse algumas decisões ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, criar um grupo de discussão sobre a participação das mulheres na companhia. A gente assinou com a ONU Mulheres para garantir que a gente realmente cumpre todos os requisitos que eles colocam. A gente tem tido cada vez mais treinamentos de unconscious bias, por exemplo, em todo o processo de recrutamento, em todo o processo de promoção das pessoas. A gente tem salários iguais, a gente tem um programa de mentoring para mulheres que é super bacana, porque é a chance das pessoas tirar essas dúvidas e a gente poder ajudar as mulheres, sei lá, a acharem seu caminho. Existem estudos que mostram que normalmente as mulheres conseguem fazer uma gestão mais participativa. Então elas estão mais abertas ao diálogo, elas estão mais abertas a dar mentoria, a orientar as pessoas. Então, de fato, acredito que isso seja uma característica feminina, até pelo fato da mulher ser mãe, né? Eu acredito que esse jeito que as mulheres têm, ou que uma liderança feminina tem, está bastante alinhado com o que é a cultura atual em que a gente vive. Porque aquele ideal de competição muito brutal e muito aguerrido, em que é preciso destruir um para conquistar o outro, uma coisa mais, vamos dizer, de competição mesmo, é um ideal muito masculino, né? Então, eu acho que o mundo vem se transformando nesse sentido, e aí eu acredito que isso também acaba contribuindo para que as mulheres tenham mais oportunidades pelo seu temperamento e por conseguir fazer uma gestão colaborativa e participativa. Se a gente parar para olhar, a gente tem um olhar ainda muito conservador. Mas se você prestar atenção uns anos atrás, a mulher geralmente estava em situação de submissão em relação ao homem. A mulher estava sentada, o homem estava de pé. O homem estava falando, a mulher estava escutando. O homem estava em primeiro plano, a mulher estava em segundo. E a gente foi fazendo estudos e verificando. E a gente achava, não, a diversidade está representada, a mulher está aqui. Mas sempre numa condição inferior à condição do homem que estava na mesma foto. E a gente, às vezes, mesmo como mulher, você não enxerga isso. Se você não parar e observar exatamente o que aquela imagem está traduzindo, então eu acho que a comunicação tem um papel fundamental em trazer um novo olhar para a sociedade. As imagens falam muito. Então, a partir do momento que você começa em todos os lugares que você tem contato com as relações, você ver essas mudanças acontecendo, o seu olhar vai ficando refinado. Então, você preocupar como que essas imagens podem ser representadas, despertando um novo olhar, um olhar de igualdade, um olhar de igualdade entre os gêneros. Independente da sua orientação sexual, cada um tem o seu lugar pelo seu talento, pela sua capacidade, pelo seu poder de entrega, pelo bem que ele faz para a sociedade. O principal ponto é o respeito ao outro, independente se ele é homem ou mulher. Eu acredito que um líder, primeiro, precisa estar muito antenado com o que está acontecendo no mercado, trazer inovação, trazer conhecimento para dentro da empresa. Então, esse constante update, né, que qualquer profissional precisa ter em sua carreira, é muito importante.
Eu acho que um líder também precisa estar muito focado nas pessoas, isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer líder. Então, entender as forças e as debilidades da sua equipe, entender aonde as pessoas precisam se desenvolver cada vez mais. E também, eu acredito que saber trafegar muito bem dentro da empresa, isso é muito importante, né? Para conseguir, através não só da sua área, mas também de outras áreas, força para poder evoluir como líder e trazer resultados para a empresa. Eu atendi conta de cerveja durante muito tempo e na época que eu comecei a atender conta de cerveja, praticamente não tinha mulheres. Era todo mundo homem. E hoje o que a gente vê é que as principais dirigentes das principais cervejarias no Brasil são mulheres. Eu acho extraordinário isso, inclusive em segmentos que não eram, né, muito abertos, né, à participação feminina. A gente vê também hoje lideranças femininas, mas não é um caminho fácil. Eu não vejo mais razão para que as mulheres abram mão de disputar cargos, de disputar ideias. Veja bem, hoje nas universidades brasileiras, mais mulheres estão se formando do que homens. Tem um dado mundial que é o mesmo dado aqui no Brasil: 85% do poder de decisão de consumo está nas mãos das mulheres. Ou seja, a gente precisa pensar, antes de qualquer coisa, que nós estamos falando de um impacto econômico. Nós estamos falando de um assunto econômico. Então, existem estudos também de universidades americanas mostrando que empresas que têm até 30% de mulheres em cargos de liderança, né, conselho, CEOs, etc., conseguem aferir resultados de 6 a 7% maiores do que empresas que não têm. Por quê? Porque quando você tem um ambiente onde há diversidade e políticas que fazem com que essas práticas sejam verdades, você tem um ambiente mais justo, mais tolerante, mais criativo. Tudo isso impacta economicamente o resultado da empresa. A escola tem levantado cada vez mais esse ponto de vista na comunicação, né? Sobre diversidade, que a gente acha que bacana, por exemplo, é tomar cerveja junto, né? E tem feito diversas ações nesse sentido, no sentido de trazer a mulher para dentro da categoria e não estigmatizar. A questão de assédio de homens para as mulheres, eu acredito que, infelizmente, isso ainda vai ocorrer há algum tempo. Movimentos como o Me Too e o Time's Up ajudam as pessoas a ter voz, a elas falarem: pô, aconteceu comigo também. Eu tenho um espaço para falar, eu tenho um conforto para falar, eu tenho um conforto para me expor. Muitos homens que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho, que estão em atividade, foram criados em modelos ainda muito tradicionais. E esse olhar, essa cultura não muda do dia para a noite. Então, por isso é tão importante as pessoas falarem sobre esse assunto, movimentos existirem, empresas tomarem isso como uma causa, para que a sociedade caminhe junto, para que todos os contatos que você tem de relações estejam para o mesmo olhar e para o mesmo cuidado de estabelecer esse novo patamar de respeito, de igualdade, de coerência. A gente desenvolveu o app que mede quantas vezes a mulher é interrompida durante uma reunião por vozes masculinas. Tem um estudo da Universidade de Princeton, eles mediram, né, monitoraram algumas reuniões e eles revelaram o dado que 75% das reuniões são dominadas pela voz masculina. Tem um outro dado americano também que mostra, também de monitoramento de reuniões, mostrando que as mulheres são 2,5 vezes mais interrompidas que os homens numa reunião. E mesmo nas reuniões de alto nível. Os Estados Unidos, inclusive, foi o país que mais baixou o app. Então, quando a mulher chega lá em cima, eu acho que ela tem uma missão especial, que é impactar a filosofia da empresa, impactar a cultura da empresa, de maneira que se construa uma série de práticas que vai tornar real a quebra do preconceito e dar oportunidade para que mais mulheres possam crescer. Pois é, gente, legal, né? Mulheres incríveis, inspiradoras, e é isso que a gente quer cada vez mais trazer para dentro do Reclame. Primeiro, incentivar cada vez mais essa igualdade de gêneros, e quando a gente traz uma série como essa,
A gente não só incentiva isso, como a gente fala disso, que é o mais importante. É falar sobre isso, é puxar esse assunto, é mostrar, olha, a gente tem essas líderes femininas, mas a gente podia ter mais. E também, não só no setor de marketing, como em vários setores, né? Econômicos, políticos, né? Pois é, só a gente ver a quantidade de ministros e ministras, é bizarro, né? Você olhar a quantidade de deputados e deputadas, é só você olhar para Brasília e vai ver a quantidade de homem, e isso aqui só de mulher. É um processo longo que a gente tem ainda pela frente. É, sim, senhor, mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar falando e eu sou muito orgulhosa de estar num programa como o Reclame, que abre esse precedente, abre essas portas para que a gente possa ter voz e falar sobre isso, sim, sempre e muito mais. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Agora vou fazer aquela coisa, né? Que é nossa aqui, coisa nossa. Ah lá. Pegou aí a canetinha? Pega essa caneta. Vai lá, assina esse canal. Vem ser a 10ª pessoa assinante deste canal e venha conhecer He-Man. E de quebra, vou te apresentar ele, Gato Guerreiro, que tem o codinome de Rafael Ferreira, que segundo tá aí nos créditos, é o nosso editor aqui dos programas do canal. Um beijo e se liga só! Vamos trazer para vocês entrevistas aí com youtubers, hein? Elas vão rolar lá no programa Reclame e vão rolar por aqui também. Só que aqui é diferente. Aqui o conteúdo, ele é estendido, inédito e ainda tem brincadeira, tá bom? Presta atenção. Que aí vocês vão tudo assinar, né, seus puxa-saco de youtuber. Tudo bem, pode vir de lá pra cá. Mais o 10º! Vai ter aquele valor agregado e conhecer He-Man aqui. Um beijo! Da loura, da gorda. Aquele abraço. Quem que quer entrar, gente? Vamos esperar entrar. Aí, ó. Gato Guerreiro. Vem, Gato Guerreiro! Vem, Gato Guerreiro! Olha ele, gente! Ouviu chamando? Gato Guerreiro veio. Impressionante. Pode passar, vai, pode passar. Passa, Gato Guerreiro, pode passar. Quem edita é você, você vai contar que você é cuzão. Põe o bumbum aí, Gato Guerreiro, bumbum piscante. Ai, delícia! Nosso querido Rafael, que falou que vai derrubar, que é sem graça, não sabe brincar, né? Não sabe beber leite, né?